Bom, olá a todos. Estamos com mais um episódio do podcast de CTCam. Hoje com um tema de qualidade de vida. Basicamente, hoje vamos conversar sobre alimentação, atividade física e bem-estar. Para isso, hoje nós temos aqui a nossa nutricionista, a Nutri Andressa Alsani, e temos o nosso convidado, o professor Paulo Mikhailov, professor de educador físico, Faculdade de Educação Física da UPF, com mestrado em Moscou, com o nome de uma universidade muito difícil, que depois nós vamos saber. Aproveito para convidar todos a seguirem nossas redes sociais, no @ctcampf, no YouTube, Instagram e Facebook. Conhecimento de que alimentação, atividade física são pilares fundamentais da nossa saúde é de longa data. E o volume de conhecimento ou de comprovação disso se acumula a cada ano. Na questão da oncologia, do paciente com câncer, então, nós tivemos agora, recentemente, em maio, junho, o Congresso Americano de Oncologia Clínica, da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, ASCO, onde um estudo apresentado em sessão plenária recebeu mais atenção do que qualquer outro estudo relacionado a medicamentos, que foi um projeto, um programa estruturado de atividades físicas com pacientes com câncer de cólon, tratados nas mesmas instituições. A única diferença foi os que fizeram atividade física programada, 3 anos, contra aqueles que não fizeram, e a diferença de sobrevivência geral, ou seja, a chance de cura dessas pessoas que fizeram atividade física comparado com aquelas que não fizeram atividade física, foi surpreendentemente grande. Uma diferença longa, como a gente vai ver daqui um pouco. Então, mais do que nunca, a gente precisa reforçar essa conversa, não é? E conhecer um pouquinho mais de como é que essas coisas funcionam. Por isso a gente tem aqui 2 pessoas queridas, amigas, para a gente falar sobre eu vou começar um pouquinho com a qualidade de vida, não é? Não tanto o impacto nas doenças, mas na qualidade de vida. Eu vou mostrar aqui a gente tem vários estudos, né? Eu separei só alguns para ilustrar a nossa conversa. Esse primeiro, ele relaciona a atividade física em pacientes com câncer de próstata e em tratamento para câncer de próstata, mostrando que melhora a satisfação e o desempenho sexual, relacionando os pacientes ativos com os pacientes não ativos ou sedentários, não é? Outra coisa interessante, também um programa de atividade física, eles variam muito com relação ao tipo de atividade, o tempo programado da atividade física, não é? Mostrando uma melhora geral no global, nos índices de qualidade de vida em pacientes com câncer de mama. Também também qualidade de vida tem relação com o tipo de alimentação. Eu queria ver, vamos começar com a Andressa, não é? Andressa, quando a gente fala qualidade de vida, durante o tratamento principalmente de quimioterapia, ou mesmo os outros tratamentos com algumas toxicidades diferentes, o impacto da orientação e de uma nutrição adequada, como é que isso reverte para a qualidade de vida do paciente? Eu vejo, assim, que os pacientes que têm orientação nutricional de uma nutricionista oncológica, principalmente, né, por ser especializada na área, né, eles conseguem melhorar aqueles sintomas decorrentes, né, da quimioterapia e às vezes até da radioterapia, né, então conseguindo melhorar o manejo dos vômitos, náuseas, diarreia, constipação, né, até mesmo do cansaço, porque muitos pacientes
não conseguem se alimentar adequadamente, né? Perdem peso, perdem muita massa muscular, né? Porque geralmente eles param a atividade física se faziam, né? São poucos que eu, pelo menos, percebo, né, na conversa, enfim, que continuam a atividade física, né? Relatam muito cansaço, muita fadiga, né? Então, e conseguir se alimentar é imprescindível, né? Nosso corpo não foi feito para não se alimentar, né? Se não for via oral, tem outras formas, né? Então, na minha prática, assim, o que a gente mais vê é que a gente consegue ajudar nesse manejo, né? A reverter esses sintomas, ao paciente conseguir melhorar esse processo do tratamento. Professor Paulinho, podia começar me falando de novo o nome da universidade. Na verdade, se fosse traduzir para português, seria a Universidade Estatal de Cultura Física da Rússia. É uma universidade que é dedicada só a esportes. Ela fica em Moscou, é uma universidade do estado, né? Aí eu, como fiquei lá, tinha alguma mensalidade, era um valor simbólico que a gente pagava e tal. E aí eu fiz em treinamento desportivo de alto rendimento. E aí eu fiz o doutorado lá também, eu acabei o doutorado, na verdade, só que aí depois veio a pandemia, aí depois guerra, então eu até agora não consegui defender e acho que nem vou conseguir defender, infelizmente, o doutorado lá. A tese de doutorado. Mas está tudo pronto já, faz anos já. Tá certo. Eu esqueci de mencionar uma iniciativa muito interessante que tu tivesse na época que tu fosse professor na FASURGS, né? Tu criou um grupo, não é, de estímulo, basicamente de estímulo de atividade física para pacientes com câncer, né? Eu me lembro que nós conversamos bastante na época, foi a primeira iniciativa nossa aqui na regional tua, na verdade, que teve um determinado papel e impacto naquele momento. E aí também teve o destino da FASURGS, que é outra discussão, não é? Mas por isso que tu é o nosso convidado hoje aqui, porque tu tens essa experiência, não é? E teve essa iniciativa, teve esse foco, teve essa visão. Tá bom, professor Paulinho. Então, assim, basicamente, quando a gente fala de atividade física, em todos esses estudos, eles têm vários critérios, mas assim, não só tempo de atividade física, mas o tipo de atividade física, resistência ou trabalho de força, aeróbio, resistência cardiovascular. Tu podia nos dar mais ou menos uma noção disso? Com relação ao tipo de atividade que seria mais adequado para os pacientes oncológicos. Essas duas classificações que eles utilizam, né? Mais resistência e rendimento, né? Uma coisa assim. Na verdade, eu acho que é importante a gente esclarecer um detalhezinho, porque se você for avaliar os estudos, que são centenas, eu diria até milhares de estudos, ou seja, não existe nenhuma dúvida, é um consenso científico geral que a atividade física ou o exercício físico, eles são benéficos para a qualidade de vida, redução da mortalidade, ajuda no tratamento, nas questões psicológicas. É assim, ó, a gente poderia pegar um só item, que seja sistema imune, questões psicológicas, um item e ficar discutindo horas, assim, né? Mas, devido à quantidade de estudos que tem, alguns estudos eles tratam como atividade física e alguns como exercício físico. Então, acho que é importante até para o público entender isso, que quando eles lerem vão encontrar alguma coisa como exercício físico e atividade física. Porém, tem uma diferença que é bem importante, que vai entrar nesse conteúdo aí sobre intensidade, tipo de exercício que é mais adequado. É que exercício físico é uma atividade que é planejada, estruturada, repetida e dosada. Ou seja, por exemplo, eu vou começar a caminhar 1 quilômetro por dia ou 3 quilômetros por semana. Se nós entendermos como exercício físico, então vou ter que aumentar a intensidade, ou seja, aumentar a velocidade que eu faço esses quilômetros, ou aumentar a quantidade de quilômetros, ou seja, hoje eu faço 1, amanhã eu faço 1,5, ou 1,100. Então, o exercício físico ele é planejado, estruturado, e ele tem que ser repetitivo.
E ele tem que aumentar a intensidade. Porque quando você aumenta a intensidade, é o dito sofrimento, né? Na verdade, é o sofrimento que faz com que ocorram adaptações metabólicas no organismo que fazem com que ocorram esses benefícios, né? Independente da qualidade física que a gente for trabalhar. E a atividade física, ela é qualquer movimento físico, ou seja, muscular, que aumente o gasto calórico além da atividade de repouso. Por exemplo, minha frequência cardíaca de repouso é 85. Se eu for varrer uma casa, geralmente, eu subir uma escada, eu chego e vai para 90 ou 95. Só que a atividade física ela não é repetitiva, ela não segue os rigores do exercício físico. Então, não ocorrem tantas adaptações metabólicas quanto o exercício físico é planejado. Então, é importante observar, quando forem ler os estudos, né, que alguns citam como exercício físico e outros como atividade física. Só que, na tabela de descrição do estudo, se você ler e você interpretar, você entende que o que foi executado foram exercícios físicos, porque foram planejados. Né? Então é importante porque às vezes segue a dúvida, às vezes eu vou falar algumas experiências que eu tive com relação ao projeto, né? Eu varro a casa 3 vezes por semana, eu faço atividade física, exercício físico, então quer dizer que eu estou em forma. Não, né? Porque é uma atividade que não eleva tanto a frequência cardíaca, ela não é estruturada. Um dia você varre por 10 minutos, outro dia você varre por 5. Então ela não traz benefícios metabólicos significativos, mas traz algum benefício. É melhor do que você ficar parado. Então você tem um gasto calórico. Se você se movimenta mais, mesmo que não seja na estrutura de exercício físico, você previne, de certo modo, a obesidade, que é um dos fatores que levam a mais de uma dúzia de tipos de câncer, enfim. Mas então acho que é importante achei que era importante a gente esclarecer que existe uma diferença entre exercício físico e atividade física. Exatamente. Estou chamando atenção num ponto importante. Eu me lembro de uma discussão num congresso de muitos anos atrás, que foi uma experiência na Inglaterra, onde, por exemplo, não existem basicamente servidores domésticos, não é? Todo mundo faz o seu cuidado da casa, não é? Porque é muito caro e não tem esse tipo de mão de obra. E então as mulheres lá de uma instituição, se eu não me engano, do Royal Marsden, que faziam rotineiramente os serviços da casa, elas tinham menos recidivo de câncer de mama do que aquelas que não faziam. Tá? E eu entendo hoje também dessa forma. A atividade física, o exercício físico, ele é claro que existem, digamos assim, os estudos precisam de pontos de corte, né? A partir daqui que eu vou comparar esse lado com aquele outro lado, né? Mas é uma contínua, né? É uma curva crescente, quer dizer, nada é pior do que um pouquinho, um pouco é melhor que um pouquinho, né? Mais ou menos é melhor que um pouco, bastante é melhor do que mais ou menos, e exercício físico crescente, estruturado, é melhor do que... Então, perfeito. Obrigado por esse esclarecimento. Voltando à questão que você me perguntasse, né, que era de maneira básica, qual que é o melhor, né? Qual que seria o melhor? Existem os exercícios aeróbios que melhoram o sistema cardiorrespiratório, né? Eles têm um gasto calórico mais elevado, aí vai depender da intensidade e tal. E os exercícios resistidos, que é o popular musculação, né? O ideal é que haja uma interação entre esses dois componentes. Então, a maioria das instituições, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, enfim, todas as instituições têm algumas recomendações, né? Seria de pelo menos 150 minutos de atividade semanal, né? Então seria, por exemplo, 30 minutos por dia de atividade, pelo menos, por 5 dias. Ou 75 minutos, uma média isso, né? 75 minutos de uma atividade mais vigorosa,
né? Uma atividade mais intensa. Só que aí vai depender das condições do paciente ou do atleta, enfim, de quem nós estamos falando, né? Se ele está iniciando fazer atividade física e ele era sedentário antes do diagnóstico, antes do tratamento, aí vai ter que ser uma atividade individualizada, estruturada específico para aquela pessoa. Inclusive, essa é a principal questão e esse é o principal problema, eu diria. É ter profissionais que entendam e que saibam quantificar e individualizar com qualidade para cada paciente oncológico o que ele pode e o que ele não pode fazer. Que era esse trabalho que a gente desenvolvia com o projeto que a gente tinha na faculdade, que a gente fez por 5 anos. A gente atendia pacientes que estavam em tratamento e pós-tratamento contra o câncer. Então, a gente fazia uma anamnese inicial, a gente controlava as variáveis mais básicas, pedia os exames, sabia se a pessoa podia fazer ou não podia fazer, pegava a medicação, estudava, era um projeto que era com os meus alunos, né, da educação física e da fisioterapia. A gente fazia aulas, então que a gente estudava os medicamentos e procurava entender quais eram os principais efeitos colaterais de cada medicação, e em cima disso fazia um estudo com os alunos, analisava os efeitos colaterais que ocorriam de fato com os alunos e em cima disso montava o programa individualizado para cada aluno. Quando o aluno chegava, aluno ou paciente no caso, então a gente aferia a pressão, o nível de oxigenação, frequência cardíaca, fazia uma entrevista todos os dias isso. Tá meio tonto, tá com alguma formigamento nas extremidades, né, tem alguns medicamentos que provocam isso, e daí a gente fazia atividade, e a atividade física ela tem que ser estruturada no dia do paciente. Então não adianta, às vezes, a gente montava uma estrutura de treino, mas chegava num dia o paciente estava tonto, ou estava com ânsia de vômito, ou estava com alguma coisa, então daí você altera tudo e faz o que ele pode no dia. Então é muito diferente de você estruturar exercício físico ou uma atividade física para pessoas normais, pessoas saudáveis, né? Uhum. Se tu me deixar falando, eu fico falando até amanhã aqui. Não, ótimo. Isso aí até tem até tabela, né? As tabelas que... Da intensidade? Tabela de tempo, mais ou menos, e de tipo de exercício para cada objetivo do ponto de vista do paciente oncológico. Claro que aí, isso é uma coisa básica, né? Sim. Precisa da individualização, sem dúvidas, não é? Mas isso que é interessante para quem está nos assistindo, entender a atividade física. A gente pode alcançar um nível ótimo, é uma questão de começo, né? E de persistência. E aí, então, tu vai chegar num momento de atividade física ótima para a tua condição médica ou física, não é? A ponto de ter o melhor benefício daquele programa. Mas, então, assim, a coisa interessante, quando eu botei ali sobre atividade sexual, e esse outro esse estudo aqui é muito interessante, porque eles avaliaram mais ou menos uns 15 tópicos de qualidade de vida, não é? Entre as mulheres, e antes e depois do início das atividades físicas regulares, né? Dos exercícios físicos programados e estruturados. 24 semanas, né? 24 semanas são 6 meses, não é? E isso mostra que entre o basal e depois do negócio, diferenças estatisticamente significativas, mas a questão toda é o seguinte, é a qualidade de vida, a pontuação da qualidade de vida, não é? Mostrando que é uma diferença muito grande. Isso são coisas importantes. Aí, evoluindo nisso, entra-se, bom, beleza, eu tenho câncer, estou em tratamento, ou terminei meu tratamento. Se eu me alimentar saudável, não é? Orientado eventualmente com as suplementações ou com as adaptações que as minhas deficiências exigem, não é? E fizer um programa de atividade física não é adequado,
eu vou ter uma qualidade de vida, eu vou ser mais funcional, autônomo, não vou ter menos dores, vou ter menor chance de outras complicações, por exemplo, força das pernas, menor chance de cair, ter uma fratura, coisas intercorrentes na vida de qualquer um, não é? Mas também eu tenho coisas interessantes que se eu fizer atividade física, não, exercícios físicos, não é? E eu tiver uma alimentação adequada, eu tratei o meu câncer, eu tenho menor chance dele voltar. E eu tenho uma chance menor de morrer daquele câncer. Uma coisa é como se fosse um remédio. Qual é o teu remédio? O meu remédio é exercício físico. E qual é o outro remédio? Alimentação. Esse aqui que é aquele estudo que eu citei no começo, né? A diferença entre o exercício físico e a orientação habitual aumentou a chance de cura em 7%. Raros os medicamentos que aumentam 7% a nossa chance de cura quando a gente fala de câncer. E a gente usa uma bagatela de recursos, não é? Então, essa é uma coisa absolutamente chocante. E esse aqui é um outro estudo mostrando que, comparando as pacientes com câncer de mama que estavam em tratamento do câncer de mama, não é? O risco de morte pela doença para aquelas que alcançaram atividade adequada ou moderada, né, foi muito menor a chance de morte pela doença do que aquelas que eram insuficientemente ativas ou sedentárias. Mas também a gente tem a alimentação. Desculpa, isso aqui é um outro, de câncer de próstata também, mostrando que a atividade, o exercício físico, aqui já é outra etapa. Outra conversa. Mas a gente tem também, na questão da alimentação, impactos importantes, não só diretamente da alimentação, que a alimentação e atividade e exercício físico diminuem sobrepeso e obesidade, né? Que impactam diretamente na mortalidade e na recidiva de inúmeros cânceres. Andressa, é difícil o hábito alimentar ser mudado? Não é tão difícil, né? Temos que pensar que a pessoa tem que querer. E é muito mais a questão de incluir do que excluir, né? Às vezes as pessoas não têm o hábito de consumir mais frutas e, sei lá, têm o hábito de consumir muitos industrializados. É a questão de pensar em incluir essas frutas e automaticamente vai começar a diminuir, né, os industrializados. É a questão do descascar mais e desembalar menos, né? Que é uma coisa imprescindível. Mas hoje em dia, né, com a nossa rotina tão corrida, as pessoas acabam optando bastante por industrializados, né? E isso acaba impactando bastante na saúde das pessoas, né? Mas eu percebo, assim, que as pessoas, elas sabem o que tem que ser feito. Elas sabem que precisam de alimentação saudável, sabem que precisam de exercício físico. Às vezes elas não sabem como fazer, né? Então, é nesse sentido que nós precisamos, né, fazer a nossa orientação, né? Entrar na vida dessas pessoas, né? A dificuldade é o início, é o start. É o começar. E é lógico que o acompanhamento faz parte desse estímulo. Sozinho é muito difícil. É mais difícil. É muito difícil, né? Assim como exercício físico. Sim. Né? Qualquer coisa. Uhum. Então, aquele projeto, aquela estruturação da mudança, da cobrança, Da orientação. Né, dos retornos que vão sendo obtidos, não é? São coisas importantes. Professor, resumiu tudo na primeira fala, né? Mas eu acho que a questão da alimentação e da atividade física é a questão do início, né? Tem pessoas que são muito fáceis, que gostam, já são ativas, isso é muito tranquilo, não é? Mas o problema são aquelas pessoas que vêm de um estilo de vida sedentário. Sim, na verdade, é muito importante que as pessoas entendam, principalmente os recém-diagnosticou o câncer, por exemplo, ou quem está em tratamento, é muito importante que eles entendam que, mesmo eles sendo sedentários até então, até o diagnóstico de câncer, ou até o tratamento, mesmo eles nunca frequentando uma academia, mesmo eles nunca caminhando, mesmo nunca fazendo nada,
sedentarismo extremo, se eles começarem agora, após o diagnóstico ou no meio do tratamento, não interessa, vão ter benefícios. Esse é o primeiro ponto. Tem benefícios. Claro que daí depende de toda aquela estruturação que a gente comentou antes. Mas isso é importante. Tem benefícios. E outra coisa que é importante é praticamente todo paciente oncológico pode fazer atividade física. Então não tem por que ele não fazer. Eu não fazia antes, agora eu estou aqui na quimioterapia, eu não consigo fazer, eu fico cansado. Não, tu pode fazer, mas depende de você. Você tem que entender o seguinte, essa é a questão que começar ou não começar, é difícil começar. Mas eu não consigo entender. Consigo entender, mas vamos dizer que eu não consigo entender, tá? Assim, não existe, é um consenso científico geral que o exercício físico acompanhado da alimentação, etc. e tal, ele vai ajudar você no tratamento, vai reduzir a recidiva, vai melhorar, vai ter menos tempo de internação hospitalar, você vai conseguir fazer o tratamento mais corretamente, vai fortalecer o teu sistema imunológico, diminuir o índice de mortalidade, tudo. Praticamente tudo. Isso que nós não estamos entrando nos aspectos psicológicos e sociais, que daí dá para ficar mais uma meia hora aí. Meia hora não, umas 2 horas. Então, você pode fazer e você pode iniciar, mesmo iniciando com o tratamento que você vai ter os benefícios. É só você ter uma orientação adequada. Então, não tem motivo para você não fazer. E a parte que eu ia dizer que eu não entendo é que se é um consenso científico geral que ele vai ajudar e eu tenho uma doença que é potencialmente letal, claro que cada diagnóstico, cada estágio, enfim, né? Mas de qualquer maneira ela vai ajudar a eu ter 1% de chance de vida, que não é 1%, é muito mais. Porque cargas d'água, vamos usar esse termo, porque cargas d'água você não começa a fazer um exercício físico, porque cargas d'água você não começa a cuidar da tua alimentação, você está com uma doença que é perigosa e ela pode te matar. Então, se tem uma coisa que vai ajudar 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, dependendo do estudo, tem estudos que vão longe, assim, percentuais assim, lindos de ver. 28%, 30%, 35% de... Tá faltando a nossa psico Lisiane aqui para conversar sobre isso, né? Mas eu reforçaria só 2 coisas. Todo mundo sabe que o cigarro causa mal à saúde, mata as pessoas. E as pessoas, mesmo com doenças secundárias ao cigarro, continuam fumando. Entendeu? Os raciocínios são os mesmos, né? Pode seguir. Não, era isso. Tipo assim, eu acho que é difícil começar, claro que é difícil começar, ainda mais que você, principalmente para quem entrar em tratamento, fica cansado, é cansativo, tem um alto índice de toxicidade nos medicamentos, então é difícil realmente começar, principalmente para quem está em tratamento, né? Mas faça um esforço, se ajude mais, né? Isso vai ajudar você a sair de casa, vai ajudar você a socializar, vai melhorar a sua parte psicológica, a sua parte social, porque saúde não é só saúde física, né? Até a Organização Mundial da Saúde define saúde como não é a mera ausência de doenças, mas o estado social, psicológico e físico. E a atividade física, ela trabalha esses 3 componentes, né? Você não vai fazer atividade física sozinho. Ou você vai na academia, ou você vai caminhar, ou você convida a vizinha para ir caminhar, então você socializa, você desestressa, você relaxa, você esquece da doença. Então a atividade física, ela trabalha todos os aspectos relacionados a definição de saúde mais original, que a gente conhece da Organização Mundial da Saúde. Então, esforce-se um pouquinho mais, né? Se você está em tratamento, se você até acabou o tratamento, enfim, porque isso vai ajudar você a salvar a tua vida, né? É uma questão... A questão do sedentarismo, ela é uma questão muito séria, né? Que está junto com a obesidade. Hoje a gente tem... por exemplo, nos Estados Unidos, a principal causa de câncer deixou de ser o cigarro
e passou a ser sedentarismo, obesidade. E o Brasil caminha na mesma direção. E uma das partes que nos toca é isso, não é? É orientar, insistir, esclarecer. Mas assim, a questão da fadiga, do cansaço, do tratamento, principal tratamento, o tratamento mais eficaz conhecido contra a fadiga por causa da quimioterapia ou de outros medicamentos é atividade física, é o exercício físico, não é? Então, é um contrassenso. Eu estou cansado, estou desanimado, estou sem energia. Exatamente. Sai da cadeira e vai para a atividade física, vai para o exercício físico programado, porque tu vai superar. Ou vai ter uma intensidade de fadiga e de cansaço muito menor, não é? Então, é isso, a gente precisa. Tem várias toxicidades de medicamentos que não são medicamentos de quimioterapia, em que os exercícios físicos melhoram. Dores articulares, várias dores musculares, várias coisas. E, bom, veja só, melhora a minha qualidade de vida, diminui a chance do câncer voltar, aumenta a minha chance de cura. Bom, mas eu não tenho câncer, então o que eu faço? Não, tem que fazer exercício físico e tem que se alimentar de uma forma muito especial para diminuir a chance de ter câncer, não é? Só para ilustrar isso, aqui a gente tem um estudo muito interessante que mostrou o desempenho cardiovascular numa população com relação à incidência do câncer de próstata. Então, o menor desempenho cardiovascular, maior a incidência de câncer de próstata. Ou seja, o exercício físico diminui a incidência do câncer de próstata. Esse outro estudo, esse é um estudo muito interessante, foi no congresso da ASCO do ano passado, que também foi muito discutido e gerou agora um estudo maior para comprovar esses dados, porque isso aqui é muito chocante. Pacientes candidatos à cirurgia por câncer de bexiga, e o câncer de bexiga, a cirurgia de cistectomia, é uma cirurgia bastante complicada, porque em geral são pacientes idosos com várias outras comorbidades. Então, esse estudo tinha o objetivo de fazer uma alimentação pré-operatória focada em diminuir as complicações cirúrgicas, melhorar a cicatrização, diminuir fístula, não sei o que. Não mudou nada nesses critérios iniciais. Mas no longo prazo de acompanhamento, o que eles viram é que a alimentação imunoestimulante, uma coisa assim que eles chamaram, aumentou a chance de cura dos pacientes. Não reduziu as complicações pós-operatórias ou perioperatórias, mas aumentou a chance de cura. Muito interessante. Um outro estudo, também com alimentação, esse é um dos maiores inquéritos nutricionais no mundo. Mais do que 500 mil pessoas na França foram acompanhadas por muitos anos com inquéritos nutricionais recorrentes. Então, não é um estudo prospectivo. Eles foram acompanhando essas pessoas e faziam um inquérito nutricional e iam registrando todos os acontecimentos de saúde. E ele tem números, mas assim, das coisas mais interessantes é o seguinte: quando comparou o grupo que tinha o maior consumo ou maior parcela de alimentos orgânicos na sua alimentação cotidiana contra aqueles que não tinham nenhuma participação de alimentos orgânicos na alimentação, no decorrer dos anos, a chance de câncer foi 25% menor naqueles que tinham o maior componente de alimentos orgânicos.
Não é? Isso é chocante. Isso ajustada para todos os outros fatores, não é? De risco. Coisa que se fala muito são os alimentos ultraprocessados, não é? E os piores entre os múltiplos ultraprocessados, segundo esse levantamento da União Europeia, exatamente, são as bebidas adoçadas artificialmente, independente de qualquer tipo de adoçante, não é? E os alimentos multiprocessados de origem animal. Então, presuntada, patê, a linguiça, salsicha, né? Essa coisa arada toda. Uma revisão muito interessante que eu encontrei aqui, eu acho que é da Sociedade do Colégio Americano de Medicina Esportiva, é a quantificação de risco, de redução do risco, para cada tipo de câncer que o exercício físico traz. Então, a lista é imensa. Já que a gente tem todas essas evidências, por que não faz atividade física e não come, né? É que a alimentação acho que é até um pouco mais complicado do que o exercício físico, porque a alimentação saudável ela custa caro e envolve tempo de preparo, né? Isso aí já gera um pouco mais de dificuldade. Aqui também é basicamente aquela tabela, combinação de exercício, quanto tempo de cada um para redução de risco, para essas coisas todas. Então, foi grosseiro, porque as coisas são muito mais extensas, não é? Melhora a qualidade de vida, diminui o risco da doença voltar, aumenta a minha chance de cura e, para quem nunca teve câncer ainda, diminui a chance de ter o câncer. Andressa, o que tu recomendaria assim como uma regra geral para as pessoas se prevenirem contra o câncer, do ponto de vista da alimentação? A alimentação, ela é imprescindível, né? Na verdade, ela é tratamento para vários tipos de doenças, se não a maioria, né? Se não todas. No câncer, então, né? A gente atua, então, na prevenção, no tratamento, né? Enfim. Mas, como eu estava falando, a questão dos embutidos, né? É uma questão já bem difundida. Então, a questão dos embutidos já é uma questão bem difundida pelos estudos, inclusive, né? Que tem potencial cancerígeno, né? Por todo o processamento e pelo tipo de matéria-prima que é utilizada. Os processados e ultraprocessados, né? Principalmente os ultraprocessados, que são alimentos inventados, na verdade, né? Não são alimentos que naturalmente existiriam, né? E às vezes surge aquela dúvida do que é a diferença entre processado e ultraprocessado. Então, vamos pensar assim, um abacaxi é um alimento in natura. O processado do abacaxi, por exemplo, seria o abacaxi em calda. E o ultraprocessado seria o suco artificial de abacaxi, por exemplo, né? Então, é um alimento inventado. O em calda ainda é uma coisa que existe, né? Só é processado de forma diferente. Então, tem muitos alimentos, por exemplo, salgadinhos, são alimentos inventados, né? Não dá nem para chamar de alimento. Pois é, justamente. Então, e na medida do possível, se conseguir utilizar alimentos orgânicos, seria muito melhor, né? Porque se usa muitos agrotóxicos, né? Mas se pensa que a quantidade de antioxidantes e vitaminas que se tem nesses alimentos, ainda assim, né, devem ser... Não, é melhor a fruta, a verdura, legume com agrotóxico do que sem fruta, sem verdura e sem legumes, não é? Exatamente. E tem alguns alimentos que têm alguns nutrientes, né? Algumas substâncias que ajudam, né, ao nosso corpo se prevenir, né, contra um câncer, enfim. Porque o que é, né, o câncer? É aquele erro genético ali, né? Então, tem alimentos que eles conseguem combater isso, inclusive durante o tratamento, né? Eu sempre digo para os pacientes, nós temos que dar armas para o nosso corpo e não para o nosso inimigo, né? Então, e também em relação à atividade física, começar aos poucos, né? Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou ter que começar a fazer 1 hora, né? Não, 1 quadra, mais 1 quadra, né? Aos poucos. Daqui um pouquinho está nos 10 quilômetros. Exato, né? Sem sentir muito. Sem sofrer. Sem sofrer. Professor Paulinho. Na verdade, eu gosto de falar assim que, por exemplo, a atividade física, ela é
Claro que eu vou defender mais a atividade física que as outras coisas. Só que eu entendo assim que a atividade física ela é como se fosse um hábito angular, né? O hábito angular é um hábito que quando você adquire ele influencia outros hábitos, outras atividades diárias. Então aí é que entra a questão da prevenção, tratamento, entra todo esse contexto que nós estamos falando sobre qualidade de vida, prevenção, tudo. Então quando você começa a fazer exercícios físicos de maneira adequada e contínua, regular, primeiro que você sente falta. Se você não vai um dia, se você não treina um dia, você fica ruim, né? Algumas pesquisas sugerem que pelo menos você precisa de 3 meses para você adquirir o hábito, então, da atividade física, para você começar a faltar. Mas essa coisa de tempo de adquirir um hábito, ela é muito, né? Existe muito coach, muita regra de coach. Mas, enfim, a média são 3 meses. Mas isso pela prática mesmo, a gente entende que realmente é uma média de 3, 4, 5 meses por aí para a pessoa realmente começar a sentir falta. Só que quando você faz atividade física regular, ou exercício físico regular, você vai evitar o fumo, você não vai fumar, porque isso vai atrapalhar na tua performance. Você bebe, se for beber com certa moderação, porque você sabe que isso te faz mal, isso te deixa indisposto no próximo dia, você não consegue treinar direito. Você, obviamente, não vai ser sedentário, né? Você não vai ver um cara correndo 10 quilômetros indo na academia todo dia e ser sedentário. Por quê? Porque quando ele faz atividade física, automaticamente ele começa a cuidar da alimentação. Então, daí tem um dia da semana que ele faz o dia do lixo lá, que seja. Então, um dia ele se dá o direito, mas ele não vai ser obeso, ele vai cuidar da alimentação. Ele não vai beber. Ele vai evitar qualquer hábito ou qualquer atividade que faça mal para o físico dele, porque isso vai interferir na rotina diária dele de treinamento. Então, a atividade física ela ajuda na prevenção do câncer, porque ela, né, reduz todos esses componentes que seriam maléficos e que são cancerígenos, né? O sedentarismo, o cigarro, bebida, enfim. Eu acho que são até os principais, né, se for analisar. Então, por que é tão importante você fazer atividade física? Porque você vai evitar. Olha, quando a gente fala em percentuais, é importante a gente salientar que existem estudos que dizem 20%, estudos que dizem 30%, dizem que, por exemplo, a redução da recidiva do câncer de mama, de alguns tipos de câncer de mama, ela pode chegar de 50% a 60%. Mas isso é alguns tipos de câncer de mama e alguns estudos com determinadas atividades físicas e com acompanhamento. Mas então, tem até 60% de redução de chance de recidiva. Você não sabe o que é isso? 60%, vamos botar 50%. Isso eu acho que dificilmente uma medicação consegue reduzir 50% o índice de recidiva, 50%. Então, quer dizer, é muito poderoso isso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui, debatendo, conversando numa boa e tal. Agora, se você é paciente oncológico, se você é paciente oncológico, entenda isso. A atividade física, ela pode ajudar, ela ajuda, cientificamente comprovado, a você ter menos chance de morrer, a ter um tratamento mais eficiente e depois do tratamento você ter menores percentuais de recidiva, altos percentuais, alta redução de índice de recidiva. Então, não existe motivo plausível, põe a mão na sua cabeça e reaja e faça uma atividade, caminhe, faça qualquer coisa, comece com qualquer coisa, porque isso vai ajudar, isso cientificamente comprovado vai te ajudar. Você acredita na medicação, que você vai lá com o seu médico oncologista e tal, tu acredita na medicação? Sim, porque existem dados científicos que dizem que a medicação ela vai te ajudar. Então entenda que existem dados científicos, muitos, que também dizem que o exercício físico vai te ajudar, né? Então não existe por que não fazer. Se esforça, é difícil começar, é difícil. Começa subindo um lance de escada por dia, daqui uma semana sobe 2, começa devagar, entenda que é um processo. E outra coisa também que é importante, entenda que
As pessoas que fazem atividade física regular, elas não amam fazer atividade física. Elas não vão para a academia porque elas amam fazer atividade física, elas adoram ir para a academia todos os dias. Elas não amam tanto assim, elas sentem falta, amam, mas tem dias que elas não querem ir. Tem vários dias que elas não querem ir, mas mesmo assim elas vão sofrendo mesmo psicologicamente, mas vão, porque elas entendem que isso é benéfico e que isso vai fazer falta. Então, eu não vou porque eu não tenho vontade. É a mesma coisa do comprimido. Ninguém ama tomar o comprimido. Exato. Toma porque precisa. Quimioterapia, quem que ama ir lá fazer quimioterapia? Ninguém ama, mas tem que ir. O exercício físico também, você tem que ir. É por uma questão de saúde, não é por uma questão de estética, modismo ou qualquer coisa. Você precisa fazer, você tem que fazer. Assim como tem que fazer a quimioterapia, tem que fazer a radioterapia, tem que fazer os demais tratamentos, tem que cuidar da alimentação, tem que fazer tudo, né? E se a gente levar em consideração que a partir dos 30 anos a massa muscular começa a ir embora, né? Então, mais ainda a gente sabe da importância de fazer exercício físico, né? Para poder chegar lá na velhice e poder fazer as suas atividades diárias, né? Nem pensando tanto em doença, né? Mas pensando na autonomia da pessoa. É uma frase que eu uso, né? Assim, parar de fumar a qualquer momento da vida traz benefício. Vou acrescentar, ou seja, se alimentar bem e fazer exercícios físicos, começar isso em qualquer momento da vida, também faz bem. Faz muito bem. Em relação à alimentação, não precisa ser a partir de agora eu vou ser a pessoa mais fitness do mundo. Não, é a questão de vou incluir uma fruta a mais no meu dia, já que talvez eu não coma nenhuma, né? Vou pensar melhor na questão dos industrializados. Não é... São pequenas coisas ao decorrer dos dias que vão fazer toda a diferença. A transição, ela tem que ser planejada, não é? E tem que ser persistente, né, nessa transição. Depois que cria o hábito, vai para frente, não é? O problema é isso. Então, e para isso que servem os profissionais, não é? É para ajudar justamente esse período mais difícil. Depois que pega o hábito, ele vem atrás da gente, não precisa. Sozinho. Né? Eu quero agradecer vocês dois aqui por tudo que nos explicaram e acrescentaram. Palavras finais? Eu acho que as minhas últimas palavras aí foram as derradeiras. Foram as derradeiras. Então, e Andressa? Acho que as minhas seriam essas, né, que eu até acabei de falar. Pequenas mudanças no dia a dia, né, somam lá no final, né? Então, são pequenos hábitos no nosso dia a dia que fazem toda a diferença, né, no final da nossa vida, né, no final do tratamento, final da semana, enfim, né? Acho que são pequenas coisas, a gente não precisa fazer grandiosas, não precisa correr uma maratona, né, para dizer que está fazendo exercício físico, né? Exato. Então, encerramos encerrando mais um podcast, lembrando de nos acompanharem no YouTube, no Instagram e no Facebook. Agradecer de novo a presença de vocês dois, não é? Mais o Paulinho, o professor Paulinho, se deslocou, veio aqui, um dia frio, não é? Aquele bom da gente fazer atividade física, exercício físico, não é? E insistindo que os hábitos, não é? A gente podia falar do álcool, falar do cigarro, um monte de coisa, né? Mas a alimentação e a atividade física são pilares da nossa saúde e do nosso bem-estar. Muito obrigado. Esperamos que vocês estejam conosco em outras oportunidades e que nossos ouvintes continuem nos acompanhando nos nossos podcasts e nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Obrigado, Ralf. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite.